Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Full Church. Alguns sistemas eles possuem cadastros intermináveis, campos e mais campos para preencher nos formulários, certo? O Full Church ele simplifica isso com formulários bem pequenos. Porém, se você sente falta de algum campo, de alguma informação nos cadastros de igrejas e de contatos, o Full Church ele permite que você crie campos personalizados no seu sistema. No vídeo de hoje nós vamos conhecer como criar esses campos personalizados. Criar novos campos no sistema da Full Church é bem simples. Você acessa ele no menu Configurações, depois na seção Campos Personalizados. Essas informações só podem ser alteradas pelo dono da conta, pelo administrador, que é o usuário que registrou a conta da igreja no sistema da Full Church. Os campos personalizados podem ser criados para o cadastro de igreja e para o cadastro de contato. Cada novo campo ele fica destacado nesses blocos aqui, e você pode adicionar novos campos, clicando no botão adicionar novo campo. Um novo campo, então, você precisa definir um nome para ele, é um nome que vai aparecer no cadastro, nos formulários de cadastros, para os seus usuários preencherem. Uma descrição adicional, qualquer texto de ajuda para preencher o campo, você pode colocar aqui. Você marca essa opção se deseja obrigar o preenchimento desse campo, sim ou não. Então, você pode tornar esse campo obrigatório ou não, conforme a sua vontade, sua necessidade. E aqui são os tipos de campos que você vai definir. Então, esse campo pode ser do tipo texto simples, semelhante a esses campos aqui de nome e descrição, apenas um campo de texto simples, ou um campo de texto de múltiplas linhas. Então, um campo de texto maior, onde é possível adicionar quebras de linha, enters e tudo mais. Você pode definir se um campo do tipo números, somente números inteiros, números monetários, onde o sistema vai colocar, então, o indicador monetário, o cifrão monetário, ou números decimais. Pode ser um campo do tipo data e hora, ou somente data, e um campo do tipo sim e não, que é semelhante a essas caixas de seleção, que nem essa daqui. Você ainda pode definir se esse campo é visível nas listagens. Então, marcando essa opção, esse campo ele vai virar uma coluna nas suas listagens. E pode marcar a opção desse campo ser um filtro também nas suas listagens. Então, você pode utilizar esses campos como filtros nas listagens de igreja e contato. Para os campos do tipo número, você pode definir se esse filtro é por intervalo de valores ou não. Isto é, se eu não marcar essa opção de intervalo de valores, meu filtro vai ser apenas por valores exatos. Então, se eu posso filtrar apenas, se eu tiver um campo de idade aqui, por exemplo, eu botar esse campo desmarcado, eu vou filtrar apenas por uma idade específica. Ou eu posso marcar por um intervalo de valores, caso eu queira pesquisar por um intervalo, então, de números. Então, por exemplo, novamente para a idade, caso eu queira gerar um relatório de pessoas de 0 a 18 anos na minha igreja, então eu marco essa opção de intervalo de valores, e nos filtros ali eu teria a opção, então, de um intervalo de números para fazer a pesquisa, fazer o filtro. E aqui no cadastro de campos para contatos, há mais duas opções, que é o usuário pode visualizar o campo no seu próprio cadastro e o usuário pode editar o campo no seu próprio cadastro. Então, usuários que têm acesso ao sistema, eles têm acesso a um formulário de cadastro de contatos com os dados dele mesmo. Então, ele pode editar os seus próprios dados. Então, caso você não queira que o usuário visualize esse campo no seu próprio cadastro, então você pode desmarcar essa opção. E caso você queira dar permissão para o usuário editar esse campo, você marca aqui que ele pode editar, ou diz que ele apenas pode visualizar esse campo, ou nenhum dos dois. Então, campos personalizados você pode escolher se ele aparece ou não para o seu usuário, e se você vai dar permissão para ele editar também, sim ou não, o seu próprio registro. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode dar permissões para o seu usuário. E esses campos, então, eles são visíveis aqui dentro do seu cadastro. Então, dentro do cadastro aqui de igreja, dentro de mais informações, eu tenho aqui os meus dois campos para serem preenchidos conforme a necessidade.
Aqui nas colunas, por exemplo, quantidade de membros, ele é um campo personalizado, eu permiti ele ser visível na minha listagem, ele aparece aqui na listagem também. E no campo de filtro, um segundinho, aqui eu tenho então meus dois campos de filtros então disponíveis, são campos personalizados que eu permiti aparecer como filtro da minha listagem. Então, dessa maneira, você pode criar vários campos, né, caso haja sua necessidade, como o Fullchurch possui cadastros bem simplificados para a facilidade e agilidade do dia a dia, mas caso a sua igreja tenha necessidade de um novo campo no seu cadastro de igrejas ou no seu cadastro de contatos, você pode criar esse novo campo conforme a sua necessidade para ser utilizado dentro da sua igreja, então como um filtro, como um item na listagem ou apenas para uma informação dentro do cadastro específico.